Oi, gente, nós estamos falando sobre intimidade com Deus. Nós estamos usando o exemplo de Davi para nós sabermos como que ele construiu esse relacionamento com o Pai. Nós vimos que Saul ele perseguiu Davi. O pai ele já não queria mais que Saul governasse, porque Saul foi desobediente à ordem do pai, que era para matar todos os filisteus e todo mundo que estava assolando Israel. E Davi, ele sabia que Saul foi usado por Deus para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus e dos amalequitas. Então Saul tinha matado vários povos pagãos em volta dele e expandido o reino de Israel. E com isso Davi ele tinha um respeito, uma autoridade que Deus tinha constituído sobre ele. Então Deus não tinha mandado Davi matar Saul. Então, em 1 Samuel 24, do 3 ao 4, diz assim: Chegou a um curral de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou Saul nela e aliviou seu ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados mais no meio dela. Então os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia a qual o Senhor lhe disse: E eis que te entreguei nas mãos o teu inimigo, e fará o que bem parecer. E levantou-se Davi e cortou uma parte do manto de Saul. Uma vez que nós temos um relacionamento com o pai, esse relacionamento que Davi tinha, ele sabia muito bem o que o pai queria. Davi, ele nessa situação, ele teve domínio próprio, bem que ele poderia ter matado o rei, como ele já havia recebido a profecia que ele seria o rei e o seu inimigo estava sendo assolando a vida dele e o seu inimigo ia ser entregue nas mãos dele. E Saul ele queria matar Davi. Então a reação de Davi não foi uma decisão de vingança, levada por vingança, e sim ele chamou o pai porque ele sabia do pai que ia vir a justiça perfeita e não das mãos dele. Em 1 Samuel 24, 11, 12, fala: julgue o Senhor entre mim e ti, e a vingança do Senhor a teu respeito, porém a minha mão não irá contra ti. Davi, ele recusou matar Saul porque ele compreendia que o rei carregava uma posição de autoridade dada pelo pai, dada pelo Criador, e não era qualquer um que poderia tirar essa posição de autoridade que ele carregava, porque o rei ele foi instituído por Deus. O pai quis que ele fosse o rei, por mais que foi uma decisão que o povo queria ter um rei e não os mais juízes. Então o pai ele escolheu Saul. Então Saul tinha qualidades. Então Davi tinha deixou passar oportunidades que isso ia resolver todos os problemas, porque ele corria risco de vida, mas ele confiava que o pai iria cuidar, proteger. Isto mostra que Davi ele conseguia discernir o que era da carne e o que o pai queria. Isso é, ele conhecia o que agradava o coração do pai. Ele entendia que cada um ia passar por uma estação, por um processo. E esses processos nos levam a sermos aperfeiçoados. Mas, contudo, é importante sabermos que devemos ter esse relacionamento no secreto para nós termos
palavras remas que vai nos direcionar para uma vida com Deus e uma vida aqui na terra. E quando nós temos a intimidade com o nosso Pai, o nosso interior, nós encontramos sabedorias para tomar decisões que nós temos em nossas vidas. Como uma situação que Davi se encontrava. Ele não matou Saul porque ele sabia o que passava no coração do pai. E ele fez isso como uma decisão, usando a sabedoria que Deus tinha dado para ele. Deste modo, se nós não entendemos o tempo certo dado pelos planos do Pai nas nossas vidas, nós estaremos procrastinando a nossa fé. E nós entendemos que as circunstâncias e a insegurança vai nos abalar. No momento em que as afrontas, as injúrias nos atacam, nós temos que buscar recursos no lugar secreto para nós termos a decisão correta. Se nós agirmos por nós mesmos, nós vamos colher consequências disso. Além de nós perdermos a confiança no nosso Pai, a falta de conhecimento, de saber o que passa no coração dele e qual é a estação nós estamos passando, isso nos leva a alterar o nosso padrão do que é correto e o que não é correto. Como o nosso instinto, ele busca resultados rápidos, com a força da nossa própria mão, nós possamos ultrapassar esses limites estabelecidos pelo valor do reino que deveria estar firmados no nosso coração. Nós deveríamos passar por um processo de metanoia na nossa mente, renovar nossa mente todo, para nós não nos afastarmos do que é correto, da visão do reino, dos valores do reino. Diante disso, nós vemos o exemplo de Davi e nós vemos que esse relacionamento de intimidade com Deus, com o nosso Pai, com o nosso Criador, é essencial para nós termos uma vida saudável, que sustenta nessa caminhada de intensa na companhia. E eu quero deixar claro que nós temos que saber que nós passamos por temporadas e cada temporada nós temos uma provisão que vem do nosso Pai e há tempo para tudo aqui debaixo da terra. Então eu queria conversar com vocês de por que Saul já não era mais bem visto aos olhos de Deus. Porque a palavra diz que ele não podia poupar ninguém. E ele poupou rei, ele poupou rebanhos, ele poupou mulheres. E o pai tinha pedido para ele destruir tudo. E sobre os amalequitas, ele devia ter destruído tudo. Mas o rei Saul, ele devia ter seguido ao pé da letra o que tinha ordenado. Mas ele acabou não fazendo isso. A falta de obediência total levou consequências devastadoras ao povo de Israel e aos filhos dele. E ele pegava despojos da guerra que sobrava. E o pai tinha falado que não poderia. E Saul não matou todos os amalequitas. Ele poupou o rei Agag, alguns amalequitas, e também fala que Davi, no capítulo 8, que ele lutou contra os amalequitas. Então, se ele lutou contra os amalequitas, que foi uma ordenança de Deus para Saul, então Saul não destruiu todos os amalequitas. Então acabou sobrando para Davi destruir os amalequitas quando ele se tornou rei. E antes também que ele lutou contra os exércitos que vinham contra Israel, mesmo não sendo rei, mesmo fugindo do rei. E nós vemos no Salmo 9, Davi ele fala que ele destruiu os amalequitas e eu vou ler só os 5. Repreende as nações
destrói o inimigo e para todo sempre lhe apaga o nome. Então, isto foi causado, essa troca de rei foi causada porque, primeiro, o rei ele não obedeceu a palavra. E Davi, por ter uma intimidade com o pai, por ele ter a sabedoria de conhecer o coração de Deus, ele estava presente e disponível a ouvir a voz do Pai, e disponível para se tornar o rei e para ter o coração segundo o coração do Pai. Ele entendia o que Deus queria e fazia. É isso que nós devemos buscar, essa intimidade, esse relacionamento com Deus. Peço que você pense se você é Saul ou se você é Davi. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!